Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Ela fala muito sobre a igreja, ele fala muito sobre o que a igreja, ela é simplesmente voltada completamente para a igreja. A gente vai ver que todo o texto, todas as passagens que a gente vê, Paulo ele fala diretamente à igreja. E hoje no capítulo 3, a gente vai trabalhar com um tema muito legal, que é sobre o mistério dos mistérios. Eu queria dar um pouco de introdução, mas eu acho que se eu der, eu vou acabar não perdendo tempo, mas eu acho que vou acabar falando demais. Mas hoje a gente vai ver esse tema, o mistério dos mistérios. É o capítulo 3 de Efésios. Eu quero ler com os irmãos toda a carta e colocar só um pouco de contexto, que era o pensamento da época. E, infelizmente, a gente tem um pouco desse pensamento hoje, não tanto em relação a judeu quanto não judeu, mas em relação às várias classes de pessoas, seja cultura, seja da onde você vem, o que você faz. A gente tem esse pouco de preconceito. Mas essa carta ela vai trabalhar. Tá dando um eco, irmãos? Ou é impressão minha? Não? Então tá bom. Ela vai mostrar pra gente que Deus ele não faz acepção de pessoas. O que o pessoal acreditava na época? O que os próprios gentios é todos aqueles que não são judeus, todos aqueles que não são do povo que Deus separou lá atrás para sair do Egito, o gentio todos os que não fazem parte desse povo. Eu acredito que todos aqui somos gentios. E o que essas pessoas acreditavam? Mesmo Cristo já tendo já partido há tempos aqui, tendo deixado os apóstolos, tendo deixado os discípulos, e eles saíram pregando para todo mundo, saíram convertendo as pessoas, né, através do Espírito. E quando essas pessoas se convertiam, o que acontecia? Os próprios judeus, e até mesmo os que eram gentios, eles ainda acreditavam que, poxa vida, beleza, a gente se converteu, mas aquele cara ali que é judeu e se converteu, ele está num patamar a mais. Ele é mais crente do que a gente. Só que a gente vai ver, através do estudo de hoje, que Deus ele não faz acepção de pessoas. Não existe essa questão do... Poxa vida, quem que é mais especial? Ou quem é o povo que é mais privilegiado? A gente vai ver um pouquinho disso. Então, irmãos, vamos para Efésios 3. Epa, pera um pouquinho. Não, tá certo. Dá até medo, porque um programa às vezes não se comunica com o outro e fica tudo confuso. Vamos ler corrido a carta e depois a gente volta aos pouquinhos. Versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes, num pouco, vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Ao saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui eleito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Versículo 9.
e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Versículo 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no nome interior, para que Cristo habite em vós, habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja a glória, tem um erro de ortografia aqui. Seja glória, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui em segurança. Obrigado, Pai, por todos que puderam estar aqui essa noite. Peço que o Senhor abençoe, Pai, para que eu consiga falar de acordo com o que o Senhor quis dizer nessa mensagem, Pai, nesse capítulo da Bíblia, Pai. E que nós possamos, Pai, entender mais sobre Ti, buscar mais a Ti, Senhor, e que a gente possa entender, Senhor, que o Senhor nos ama e tudo que o Senhor fez pela gente é uma graça. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, irmãos, eu dei o título de O Mistério dos Mistérios, porque é exatamente disso que Paulo ele vai falar nesse capítulo. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. A gente já tinha visto isso antes, né? A gente sabe que Paulo aqui estava preso pelo Império Romano. Muito provavelmente numa prisão domiciliar, mas ainda assim uma prisão. E ele faz questão de enfatizar para os Efésios, e essa não é a primeira vez, ele também enfatiza em outras cartas, que ele está preso, mas ele não está preso por homens. Ele está preso, ele está preso por Jesus, ele é prisioneiro de Jesus. Ele está falando assim, beleza, eu estou preso aqui nessa cela, mas isso aqui não é nada. Eu, na verdade, sou prisioneiro de Jesus, o que é muito melhor. Versículo 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Se é que tendes ouvido. Aqui Paulo ele está fazendo uma pergunta retórica. É lógico que todo mundo tem ouvido. É lógico que você não poderia ficar perto de Paulo e não ouvir de Cristo. Porque alguns historiadores e pessoas mais que se aprofundaram mais na palavra acreditam que não existia muita o que você fazer. Ou você saía perto de Paulo, ou você se convertia. Porque ele só falava de Cristo. E ele falava de uma maneira maravilhosa, com propriedade, mostrando o que Cristo havia feito por ele, e todas as maravilhas, como a lei proporcionava, fazia sentido em Cristo. Mas enfim, se é que tendes ouvido, ele está falando, ele está dando uma... Lógico que vocês ouviram. Todo mundo ouviu. Vocês sabem disso. Como me foi este
mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Um pouco antes, no capítulo 1, ele fala brevemente sobre esse mistério, mas aqui a gente vai ver ele mais expandido, né? Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Paulo está falando o que aqui? Olha, isso aqui é um privilégio que vocês estão, que a gente está podendo ouvir e entender agora. Porque assim, olha, nem antigamente, nem os profetas de antigamente, os reis, os sacerdotes, eles nunca tinham ouvido falar disso antes, que Deus me revelou. Versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Ou seja, os gentios, quem não é judeu, está em mesmo pé de igualdade com os judeus, lógico, no caso os convertidos, né? Quer dizer que na igreja, a igreja com I maiúsculo, tanto gentio, tanto grego, tanto judeu, depois de convertido, todos estão no mesmo patamar. Não existe alguém que é mais santo que alguém. Então, a igreja de Éfeso tinha judeus, mas a sua grande maioria eram gentios. E a gente vê isso um pouco em Atos, até com o próprio apóstolo Pedro. A gente vê que o próprio Paulo, mais para frente, ele acaba repreendendo Pedro, porque mesmo Pedro, sabendo disso também, que não existe, os judeus são superiores aos gentios, mesmo assim Pedro ele dá uma vacilada lá em frente, ele dá mais atenção para os judeus convertidos do que para os cristãos convertidos. E eu acho muito legal a atitude de Paulo, porque ele chega para Pedro e ele não simplesmente repreende ele, mas ele repreende para que todo mundo veja. Isso não quer dizer que a gente possa pegar e fazer isso hoje. Mas a Bíblia fala que quanto maior, Jesus fala, né, naquela parábola dos talentos, né? Quanto mais for dado, mais vai ser cobrado. Então Pedro, um dos apóstolos, um dos três, que eram os três mais chegados a Jesus, pegar e estar fazendo isso, ele tinha que ser repreendido. Paulo chega e fala assim, velho, o que você está fazendo? Não é assim. Você sabe que não é assim. Judeu, gentil, em Cristo todos são iguais. Aí Pedro, tanto que eu não lembro agora se é na primeira ou na segunda carta, Pedro ele fala um pouco sobre isso, ele fala assim que ele foi um pouco repreendido assim, mas ele entendeu que ele estava vacilando, né? Mas, versículo 7, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Ou seja, Paulo ele foi feito ministro, Paulo ele foi chamado, Paulo ele foi feito isso por graça. Paulo ele reconhece que, poxa vida, ele estar na posição que ele está hoje é graça. Mas espera aí, Paulo está preso, Paulo não pode ir para onde ele quer. Paulo foi chicoteado 40 chibatadas, não lembro se foi 2 ou 3 vezes durante a vida. Ele foi apedrejado, ele foi perseguido, ele teve que fugir um monte de vezes, e ele acha isso uma graça. Por quê? Para poder falar de Cristo, para poder dar o testemunho. Ele fala, olha, Deus é muito bom comigo. A mim, Paulo aqui está falando de si mesmo, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Como a gente já viu não no último, mas no penúltimo estudo, sobre a riqueza, né, que a gente tem em Cristo. A riqueza que nenhum povo se compara aos crentes, nenhum povo se compara à igreja verdadeira. A quantidade de bênçãos, de riqueza, de privilégio, de poxa vida que a gente tem, não dá para contar. A eternidade que a gente vai viver ao lado de Cristo. Os irmãos que nós temos nessa vida. Todos os privilégios, a palavra, enfim. Paulo ele fala, e é legal a humildade de Paulo, né? Ao mesmo tempo que Paulo, ele, em uma outra epístola,
ele diz que ele é o menor, que ele foi o que mais sofreu de todos os apóstolos, todos os discípulos, e quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que é verdade. Ao mesmo tempo, ele não se considera grande coisa por conta disso. Ele fala assim, olha, eu sou o menor de todos. Eu sou o menor. Imagina só Paulo falando isso, imagina a gente do lado, né? Eu acho que não, né? Tipo assim, eu acho que eu sou um pouquinho menos, mas enfim. E manifestar, versículo 9, a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Ou seja, é uma graça de pregar, e qual é o objetivo dele? Dispensar. Dispensar seria espalhar. Ele tem que espalhar esse mistério para os gentios, ele tem que espalhar a palavra, ele tem que chegar para o gentio, mostrar a palavra e mostrar o seguinte, olha, beleza, você se converteu, ó, você não é menor que os judeus, não. Infelizmente, os judeus, na época, eles diziam isso. A gente vai ver que existiam muitos judeus que, depois de convertidos, eles falavam assim, chegava para o gentio e falava assim, ah, beleza, ó, Cristo, assim, sei lá, legal, bacana. Beleza, tem que se circuncidar antes. Não, mas por quê? Ah, porque eu, como judeu, tive que me circuncidar, agora você tem que fazer o mesmo processo. E Paulo, ele chega e fala assim, não, circuncisão agora é no espírito, não é mais na carne. Tem que ter o espírito circuncidado. Versículo 10. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida nos principados e nas potestades nas regiões celestiais. É meio confuso a gente ler tantas palavras assim. Eu, pelo menos, me confundi bastante. Tive que estudar um bom tanto esse versículo, né? Mas o que está falando aqui? Que a partir da dispensação desse mistério, a partir da gente vivenciar o Evangelho, da gente dar um exemplo, a gente está servindo de testemunho, vamos dizer assim, até para as santidades, santidades não, mas assim, todo mundo que está no céu, todo mundo que, as potestades nas regiões celestiais, todos os corpos celestes, ou seja, de tão importante que é essa graça, de tanta diferença que ela faz, que isso serve até de exemplo, vamos dizer assim, serve de testemunho para até esses corpos celestiais, eu não quero dizer apenas anjos, mas a ideia aqui é que, tipo assim, todo mundo vê e, poxa vida, olha só como é que Deus é bom. Vê o exemplo do que está acontecendo, né? Vê o que Deus faz na nossa vida, e isso serve de exemplo. Versículo 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Segundo o eterno propósito. O eterno propósito. Ou seja, esse propósito, o que ia acontecer com Cristo, já estava desde a eternidade programado para acontecer. Poxa vida, Cristo vai vir, vai ter que ir lá na frente, vai ter que morrer, vai ter que salvar, vai ter que ressuscitar para que a gente possa ser salvo. Isso já estava na eternidade. Isso já estava escrito. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Ou seja, através de Cristo, nós temos acesso ao Pai. Nós temos acesso a Deus. Cristo, ele é a ponte que liga a gente a Deus. Não apenas, poxa vida, morri e fui até Deus. Mas também no orar, no clamar, na adoração. Antes a gente tinha que, como é que era no Antigo Testamento? Tinha que ir lá, matar um cordeiro, fazer uma propiciação, tinha que entregar para o sacerdote, para que o sacerdote pudesse se achegar, o sumo sacerdote, enfim. Hoje a gente não tem mais essa distância, graças a Cristo. Hoje nós temos acesso retinho a Deus, fácil. Versículo 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Muito provavelmente, os efésios, assim como outras igrejas, estavam preocupados com Paulo,
E não sem razão, porque, querendo ou não, Paulo não estava numa colônia de férias, Paulo estava sofrendo, Paulo sofreu muito, então os efésios eles se preocupavam com Paulo. Mas o que Paulo está falando aqui? Olha, não fica se preocupando muito comigo, não fica, ore por mim, mas assim, não se entristeça demais, tá? Por quê? Porque essas minhas tribulações, o que eu estou passando, isso aí vai servir tudo para a vossa glória. Tipo assim, cara, isso aí vai ser isso aí vai ser bom para vocês no futuro. Isso é legal para vocês. Querendo, não parece, mas é. Que são a vossa glória. Versículo 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ou seja, Paulo o quê? Ele se põe de joelhos. Paulo, a gente vê que ele era um homem de oração. Ele era um homem que que tentava fazer tudo direitinho, vamos dizer assim. Mas, cara, quanto que esse cara não orou? Imagina como é que não eram os joelhos de Paulo, né? Eu acho que o Dever que uma vez comentou que existia, eu não lembro se é a expressão, como é que era a expressão, mas era o homem dos joelhos que parecia um pé de camelo. Eu acho que era alguma coisa assim, de tanto que a pessoa se ajoelhava para orar, de tanto que a pessoa se ajoelhava para clamar a Deus, para agradecer, para pedir, sabe? Eu imagino Paulo em prisão domiciliar, como ele não podia sair e falar tanto de Cristo, não que ele não orasse antes bastante, mas agora ele não podia sair falando pro pessoal. Se ele fosse falar para alguém, era alguém que ia visitar ele. Então ele ficava lá perdendo tempo. Ele orava. Imagina quanto que esse cara não orou. Imagina, eu tenho certeza que ele orou muito mais o quê? Em 2 meses de prisão do que eu orei na minha vida inteira. Isso não é um motivo de alegria para mim, mas para a gente ver o quanto que ele clamava a Deus. É por isso que quando ele falava, quando ele agia, as coisas aconteciam. Porque Deus estava com ele. Porque ele clamava a Deus. Versículo 15. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, ou seja, revestido de poder. Aqui ele está falando o seguinte, olha, para que a gente entenda e a gente seja revestido de poder. Não é o poder de, poxa vida, eu sou o cara. É o poder do Espírito. É o poder de chegar e falar com autoridade. É o poder de falar de acordo com a palavra, de dar testemunho, de viver uma vida santa. Paulo está falando aqui para os Efésios, olha, vocês são ricos e vocês podem ter esse poder através de Cristo. Versículo 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Eu lembro que a primeira vez que eu li esse versículo, essa passagem, eu era muito novo. E eu estava bem interessado nas aulas de português. Eu nunca fui muito de gostar de escola, mas teve algumas coisas que eu gostava. E uma delas era a questão de vírgula, de ortografia, desse tipo de coisa. E eu achei muito interessante. Falei assim, nossa, olha só. Eu não lembro para quem que eu falei, mas eu falei para alguém. Falei assim, ó, aqui tá errado, ó. Tá com vírgula e, vírgula e, vírgula e. Não é assim. Era para ser só vírgula, aí e no final. Não faz sentido isso aqui. Isso aqui, na língua portuguesa, está errado. Mas isso aqui é feito dessa forma para que a gente entenda que, assim, não é uma coisa... A gente consegue sentir a intensidade de Paulo aqui. E que um não é maior que o outro. É todas as coisas ao mesmo tempo. Não é um depois do outro. É tudo junto. Ó, a largura, comprimento, altura, profundidade do amor de Cristo. Cara, a gente não tem como compreender.
Paulo aqui ele fala assim, para que vocês possam compreender. Só que assim, é engraçado isso, porque assim, a gente nunca vai poder compreender. Os Efésios nunca puderam compreender. A gente nunca vai poder compreender. Mas o compreender aqui que ele está falando, compreender que é infinito. Assim, mas até onde vai o amor de Deus? É infinito. Qual é a largura? É infinito. Qual é o tamanho? É infinito. Então, para que a gente entenda, para que os Efésios entendessem que, tipo assim, cara, o amor de Cristo não tem comparação. Por isso que ele fala e o comprimento, e a altura, e a profundidade, porque não tem uma dimensão. É infinito. E o conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E com isso, com esse conhecimento, com o que a gente entende do amor, com as riquezas, com a graça, a gente possa ser cheio de Deus. Cheio de tudo que Deus tem para oferecer para a gente. Por isso que a gente é tão rico. Por isso que a igreja é o povo mais rico da terra. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Irmãos, é tão incrível que aqui, se a gente pegasse e ler, se eu não falasse para os irmãos que capítulo que é esse de Efésios, se esse era o último, se esse era o primeiro, eu tenho certeza que se eu fizesse uma votação aqui, acho que todo mundo ia votar que isso aqui era o último capítulo. Porque olha como é que ele termina. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Parece que aqui, acabou. O que Paulo vai falar depois disso? Mas ainda existe, a gente está só no meio de Efésios. Mas é incrível, irmãos, como que a palavra, ela fala com a gente, ela mostra tanto do amor de Cristo para a gente. E o título, só voltando, né, para que a gente não se perca, o mistério dos mistérios. O mistério dos mistérios é simplesmente esse, versículo 6. A saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Ou seja, irmãos, a gente não pode pegar e chegar assim, eu acho que eu sou mais importante que o Paulo, ou eu acho que o Devair é mais importante que eu, ou eu acho que o Cicrano, ou, sabe, para o corpo de Cristo, não existe alguém maior ou menor. O único maior mesmo é Cristo. Mas, para a gente fazer uma pequena conclusãozinha, né? Mistério revelado. No estudo de hoje, vimos que Deus não faz acepção de pessoas e que nenhum crente pode e nem deve achar-se melhor que o outro, até porque todos somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Efésios 2, 8 e 9. A gente também já viu esse versículo. Ou seja, se Deus me salvou e também o meu amigo, como posso me achar melhor ou pior que ele? A revelação desse mistério, ela age tanto para que eu não me ache melhor, para que eu também não me ache pior. A gente também não pode chegar e se achar um coitadinho de nada. Poxa vida, pobre de mim, quem sou eu? Nada posso. Em Cristo a gente pode muito. A gente não pode ficar arrogante. A gente não pode achar, poxa vida, Cristo me salvou porque eu era um cara legal pra caramba, porque eu merecia. Esse mistério que nos foi revelado, né, através da palavra, e foi revelado a Paulo, e ele revelou a nós, né, faz com que a gente fique no nosso lugar, que a gente entenda que a gente não é um nada, como prega a ciência, como prega o ateísmo, né, que, poxa vida, a gente é um acidente, evoluiu
de uma célula do nada, que evoluiu para isso, que não sei o que, durante bilhões de anos. Cara, isso não é bíblico. A Bíblia diz que a gente foi feito por Deus e com propósito. Propósito de dar glória a Ele. E conclusão. Eu não sei quantos irmãos viram a polêmica dessa semana passada, daquela suposta premiação gospel, onde eu sinceramente eu não fiquei muito por dentro, não procurei muito saber sobre isso, mas eu vi que existiam muitos crentes, que teve esse programa onde as pessoas decidiam, tipo assim, olha, você é mais importante, você ganhou mais álbuns, então tá aqui seu troféu. Ah, você aqui é um cara bacana, tó. Então, assim, eu não sei muito bem por dentro, pode ser que eu esteja sendo meio ignorante a respeito do evento. Mas, tendo em vista a verdade do Evangelho e o estudo de hoje, fica meio complicado a gente defender esse tipo de atitude. Não existe melhor ou pior no reino de Deus. Ninguém merece um troféu ou um prêmio por conta de sua etnia, país de origem, cultura, gênero, homem ou mulher, escolaridade, cargo na igreja, tempo de igreja, etc. Todos os que foram e serão salvos não o são por mérito próprio ou para a glória própria, mas sim para o mérito e a glória de Cristo Jesus. Então assim, poxa vida, próprio Paulo, o quanto que Paulo não fez pelo Evangelho. Em nenhum momento ele falou assim, cara, eu preciso de um troféu, eu preciso de um reconhecimento. O que Paulo falou? Olha, eu sou o menor de todos, velho. Eu sou o menos merecedor. Eu sou o pior. ele se fala assim, poxa vida, é tudo para Cristo. Paulo entendeu. Todos crentes são igualmente membros do corpo de Cristo, que é o cabeça do corpo. Esse sim é superior. E por isso que o capítulo 3 de Efésios acaba dessa maneira. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Ou seja, cara, tudo isso que Cristo fez, tudo isso que tem acontecido, a revelação do mistério, a graça, o sofrimento que eu estou tendo, tudo isso é para quê? Vocês que estão sendo salvos, para quê? Para a glória de Cristo. Para a glória de Cristo. A glória de Deus. E só para deixar uma coisa bem clara aqui, irmãos, eu não estou dizendo aqui também que nós não temos nenhum mérito pessoal, por exemplo, eu me formei em tal faculdade, ou eu fiz tal curso, ou eu sou uma pessoa, sei lá, que concluiu uma coisa muito difícil. Eu não estou dizendo que você não pode se orgulhar disso. A gente pode ter orgulho do que a gente consegue. O que a gente não pode é achar que isso, de certa forma, nos faz superiores. Eu não posso me achar superior porque, eu não sei, eu tenho tal coisa, ou eu fiz tal coisa, ou eu fui para tal lugar, ou eu conheço tal pessoa, sabe? Isso é o oposto do que o Evangelho ensina. O Evangelho não ensina que a gente tem que se dar um prêmio, que a gente tem que premiar pessoas. Assim, você pode premiar, a gente pode ser premiado, vamos dizer assim, em coisas humanas, mas é difícil eu chegar aqui e falar, pô, cara top, maravilhoso, que tal o prêmio aqui, poxa, pastor do ano, sabe? Isso fica meio complicado. Isso não quer dizer que o Dever não seja um bom pastor. Isso não quer dizer que as pessoas que receberam os prêmios lá não sejam boas pessoas. Eu acho, né? Porque eu não sei quem recebeu. Mas a gente não pode começar a dar mérito para pessoas do que é de Deus. Deus me permitiu estar aqui. Deus permitiu que nós estivéssemos aqui hoje. A gente tem que dar esse mérito para Ele. Então, irmãos, para que a gente saiba para quem dá o mérito e que também a gente entenda quem nós somos em Cristo. E que isso não nos faz superiores aos que não são crentes, ou superiores aos crentes de outras, vamos dizer assim, classes
seja de um outro lugar, seja de uma outra escolaridade, seja de um outro país, uma outra cultura. Todos somos a igreja de Cristo, fazemos parte da igreja de Cristo, os crentes. E o único superior, quem que é? É Cristo. O único superior, é o cabeça. No corpo não existe uma parte que seja mais importante que a outra. Todas elas são necessárias. Com exceção da cabeça. Sem a cabeça, acabou. Não tem como a gente ir para frente. Vamos orar, irmãos, para a gente concluir. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos mostra, Pai, através da Tua palavra, todas as riquezas, todos os privilégios que nós temos em Ti. Obrigado porque em Ti todos nós somos abençoados, Pai. Obrigado pela revelação do ministério, Pai, de que o Senhor não privilegia uma classe em favor da outra, que o Senhor não mostra a acepção, Pai, em relação à sua igreja, Pai. Obrigado porque tudo que o Senhor nos dá, Pai, é graça, Pai. E nos ajude, Pai, a transformar tudo que o Senhor nos dá para a Tua glória. Que a gente não possa dar glória para nós mesmos, que a gente não se orgulhe, mas que a gente possa dar a glória a Ti, Senhor Jesus. Obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor trouxe todos nós aqui em segurança. E nos acompanhe, Pai, nessa nova semana. E que a gente possa ficar nos Teus caminhos e estudar a Tua palavra, Senhor. É isso que eu te peço e eu te agradeço no Teu nome. Amém. Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a palavra de Deus.